Olá, meninas e meninas, professora Carol aqui, professora de redação, e hoje nós vamos trabalhar como é que o Enem avalia a redação. Então, se você ainda está perdido em relação a como o seu texto recebe a nota ou o que é avaliado no seu texto, hoje é a sua chance de você se situar para que você não repita novamente os desvios que você vem cometendo nas suas redações, nos seus textos. Então, presta bastante atenção, porque essa aula vai ser bastante esclarecedora. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes específicos da correção e dar dicas muito importantes para cada competência, visto que hoje nós vamos ver detalhadamente cada uma das 5 competências, a que cada uma se refere, o que cada uma avalia no seu texto. Então, essa aula será uma recapitulação de todas as competências da grade do Enem. Então, nós começamos lembrando que o texto vale 1000 pontos. Isso é o que nós mais ouvimos dizer. Os professores, os pais falam: olha, a sua redação vale 1000 pontos. Então, ela é o que garante maior nota no Enem. É por isso que redação tem uma atenção muito especial. Porque já que ela garante só ela 1000 pontos, ela que vai dar um peso maior na sua nota, uma consistência maior na sua nota. Então, tem muita gente que tira notas não tão boas em outras áreas ali do Enem, mas quando tira uma nota boa ali na redação, 900 mais, 880, já consegue passar para o curso que tanto desejava. É por isso que a redação engloba maior atenção. Além de que ela é a única parte da prova que é discursiva, ou seja, que você precisa escrever e usar as suas palavras. O restante é objetivo. E a gente sabe que quando nós temos de escrever, usar as nossas palavras, a dificuldade é um pouco maior para a maioria das pessoas, pelo menos. Então, aqui na grade do Enem, nós vamos ter 5 competências. Cada competência dessas daqui vão valer 200 pontos. Então, o corretor, ele olha para cada uma dessas competências e dá 0 a 200 pontos para cada uma delas, no fim, totalizando 1000 pontos. Então, essas competências, elas são avaliadas cada uma de 40 em 40 pontos. Então, nós vamos ter na competência 1, 0, 40, 80, 120, 160, 200 para cada uma delas. E hoje nós vamos ver quando é que você vai ganhar 0, quando é que você vai ganhar 120, quando é que você vai ganhar 200. É importante destacar que no Enem o seu texto é avaliado por 2 corretores, não só um. Então, a sua nota na escola pode vir 740, pode vir 920. No Enem, ela vem um pouco mais picada, porque como são 2 notas, eles somam e dividem. Por exemplo, se um corretor der para você na competência 5 200 e o outro der 160, então você vai ter uma nota 180, porque daí lá já é uma média entre 2 notas. Se houver uma discrepância muito grande entre a nota de um corretor e outro corretor, ou seja, se um corretor der 200 e o outro corretor der 80, então essa redação vai para um terceiro corretor. Se um aluno tira 0 em um texto, a redação dele vai para uma banca de doutores, é uma comissão especial. Se o aluno tira 200 em um texto, a nota dele também vai para uma banca de doutores, uma comissão especial. Então, é assim que funciona a nota no Enem.
Na competência 1, nós vamos ter a avaliação da língua portuguesa no seu texto. Ou seja, se você tem domínio da modalidade escrita formal da língua. Se você usa marcas de oralidade no seu texto, se você tem padrão vocabular. O que é o padrão vocabular? É quando você mantém um nível o texto inteiro. Porque alguns alunos escrevem de maneira extremamente informal durante o texto todo, e em um único momento do texto ele usa uma palavra rebuscada, corroborar, por exemplo. Isso não é um padrão vocabular adequado. Ou você usa uma linguagem simples durante todo o seu texto, ou você usa uma linguagem um pouco mais elevada. Nenhuma das duas é melhor que a outra. É importante lembrar que não é porque você escreve de uma maneira mais culta que você vai ganhar mais nota. Textos simples também podem levar nota 1000 ou 900 mais, 800 mais, que são boas notas. Você precisa, na verdade, se atentar à gramática textual. Isso é, evitar desvios gramaticais. Então, no Enem, a partir do momento em que você começa a cometer mais de 3 erros, você já vai perdendo pontos. E você vai perdendo já 40 pontos. Então, dependendo do número de erros, quanto mais erros, mais pontos você perde. E detalhe, antes, os erros, se fossem repetidos, não eram contabilizados. Era contabilizado um erro. Hoje, não. Cada erro, mesmo que ele seja igual, é contabilizado. Então, se você tira a cedilha de uma palavra e repete essa palavra sem cedilha ali, novamente, mais tarde, é contabilizado um segundo erro, independentemente de ser recorrente ou não. Quando o Enem fala de reincidência, é reincidência de erro, não de palavra. Então, existem textos nota 1000 com 200 pontos nessa competência, mas tiveram 3 erros ali. Colocaram uma vírgula errada ou deixaram de acentuar uma ou duas palavras. É porque o Enem leva em consideração o conjunto da obra. Então, se a obra ela é perfeita, contém apenas 3 erros gramaticais, ele realmente não vai perder pontos. Então, nós vamos ver aqui que na competência 1, o que vai diferenciar ali os pontos são erros excepcionais, com 200 pontos, poucos erros, ali, 160 pontos. Nós vamos ter alguns erros, com 120 pontos. Nós vamos ter muitos erros, com 80 pontos. Domínio precário, 40 pontos. E desconhecimento total da língua. Quando é que você vai tirar 0 na competência 1? Quando você escreveu o seu texto em língua estrangeira, por exemplo. As dicas que eu dou em relação a essa competência são: confira a ortografia antes de passar o seu texto a limpo. Evite marcas de oralidade. Nada de escrever meliante, nada de escrever tira. Nada de escrever muitas das vezes, não, é muitas das vezes é coloquial. Muito cuidado com a separação silábica. Quando você precisa escrever até o fim da linha, você precisa dividir as sílabas. Então, tome cuidado nessa divisão silábica. Tenha muita atenção à concordância verbal. O que é a concordância verbal? É combinar o sujeito com um verbo. Se um está no plural, o outro também precisa ir para o plural. Um dos maiores desvios de concordância verbal é com o verbo ter. Quando o verbo ter indica plural, ele recebe um acento circunflexo. Então, se eu digo a população brasileira tem problemas, quem tem problemas? A população.
Nesse tem recebe circunflexo? Não. Por quê? Porque a população é plural. Mas se eu digo os brasileiros têm muitos problemas, aí esse tem precisa receber acento circunflexo. Por quê? Porque os brasileiros está no plural. Então, quando você não coloca esse acento, você perde ponto por falta de concordância. Então, verifique a colocação pronominal. Existem regras básicas. O que é colocação pronominal? O que são os pronomes oblíquos? São aqueles se, me, te. Vocês vão usar o se. Então, sabe-se que. Por que sabe-se que e não se sabe que? Porque o se não pode iniciar frase. Pronome oblíquo não inicia frase na língua portuguesa. Outro erro que vocês cometem muito, o pronome logo após a vírgula. A vírgula não atrai pronome. Então, um exemplo. No Brasil, cada vez mais se destaca o coronavírus. Bom, se eu tenho uma vírgula ali antes do C, eu não posso colocá-lo ao lado da vírgula. Como é que vai ficar? No Brasil, destaca-se o coronavírus. Então, eu não posso colocar o pronome do lado da vírgula. Além disso, você precisa usar a regência verbal adequada. Eu vejo muitos alunos usando o verbo corroborar, que significa confirmar, ele não é sinônimo de colaborar. O aluno usa corroborar para, e não é corroborar para, é corroborar algo. Então, isso corrobora algo, não isso corrobora para algo. É uma regência inadequada. E não usar vírgula entre os termos essenciais da oração. Sujeito, verbo, complemento. Então, o Brasil, vírgula, é um país de grande extensão. Não, o Brasil é o sujeito. É o verbo. Eu não posso usar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. E isso vocês têm feito muito de acordo com as redações que eu corrigi. A competência 2 vai avaliar 3 aspectos do seu texto. Se você desenvolve bem o tema, se você usa recursos argumentativos para desenvolver o tema e se você tem domínio do gênero dissertação argumentativa. Então, o que vai ser avaliado aqui de fato? Vai ser avaliado se você escreve uma dissertação argumentativa, ou seja, se o seu texto tem cara de texto para o Enem e não cara de crônica ou cara de artigo de opinião, então você precisa atender aos critérios da estrutura do texto. Lembra que a prof fala assim, escreva 4 parágrafos, cada parágrafo tem que ter no mínimo 2 períodos. Você precisa usar elementos coesivos. Essas são características do texto. Então, aqui vai ser avaliado se você tem domínio desse tipo de texto. Vai ser avaliado se você atende ao tema, ou seja, se você tem domínio do tema. Se você fala do tema em geral ou se você foge ao tema. Aqui é avaliado também se você usa recursos argumentativos. Como assim? Bom, se o seu recurso argumentativo é legítimo, é verdadeiro. Se o seu recurso argumentativo é relevante, ou seja, tem a ver com o tema. E se o seu recurso argumentativo é produtivo, ou seja, se ele está tão ligado à sua argumentação que se eu tirar ele dali, ele faz falta. Então, quando você vai receber 200 pontos nessa competência? Quando você realmente desenvolver o tema com uma boa argumentação, quando você tiver um repertório sociocultural, ou seja, muitas informações no seu texto, que são aqueles dados, citações, fatos históricos, exemplos, notícias. Se você também apresenta um excelente domínio da estrutura aqui do texto. Quando é que você vai levar 0 aqui? Quando você não escrever sobre o tema, fugir ao tema, ou quando você não escrever um texto para o Enem, quando você escrever outro tipo de texto. E daí, a sua redação inteira
vai levar 0. Eu quero que vocês se atentem especificamente aos 80 pontos. Olha o que diz aqui. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trecho dos textos motivadores. Ou seja, quando você copia da sua redação, você copia trechos dos textos na sua redação, você não passa de 80 pontos nessa competência. Ou seja, você perde 120 pontos. É muita coisa. Então, não copie dos trechos motivadores. Então, não copie dos textos motivadores. As dicas que eu dou aqui são: use um advérbio para marcar a tese. Use sem dúvidas, use indubitavelmente, que são essas palavras fortes para marcar a sua tese. Assim, o corretor não vai ter dúvidas de que o seu texto está ou não com tese. Não copie dos textos motivadores e sempre coloque a fonte da notícia, do dado, coloque o nome do autor, para que aquele dado seja configurado como legítimo. Sempre relacione o seu recurso com o argumento. Não adianta só jogar aquela informação ali. Apenas 35% da população lê um livro por ano no Brasil. Tá, mas o que isso tem a ver com o seu texto? Você precisa relacionar. Isso mostra que no Brasil a situação de leitores é precária. Você precisa relacionar isso com o texto para não ficar jogado aquele recurso. E retome o tema ao longo do texto, para que você não se esqueça do que você está falando e também para mostrar para o corretor que você não está tangenciando o tema. Não utilize primeira pessoa. O Enem diz que nós não podemos dialogar com o leitor. Quando eu coloco sabemos que, quem sabemos? Você que escreveu e eu que estou lendo, então você está me incluindo, está dialogando comigo. Não use você na redação, isso também dialoga com o leitor. E escreva, pelo amor de Deus, até o fim da linha. Bom, se na competência 2 foi avaliado se você usou recursos argumentativos durante o texto, na competência 3, o Enem avalia como você usa esses recursos, essas informações durante o seu texto. Então, se você apresentar informações relacionadas ao tema de forma organizada, com autoria, em defesa da tese, você vai receber 200 pontos. Já se as suas informações forem desorganizadas, contraditórias ou limitadas aos argumentos dos textos motivadores, você vai ganhar só 80 pontos. As dicas que eu dou aqui na competência 3 são: não repita argumentos, nem recursos argumentativos. Se você já usou uma citação lá no primeiro parágrafo, não usa de novo. Você só pode retomá-la na finalização do texto para fazer aquele fechamento legal. Mas não fique dando voltas em torno da mesma ideia. E o corretor vai notar que você está enchendo linguiça. Não generalize, ou seja, o brasileiro não lê. Não, a maioria dos brasileiros não lê. Jamais generalize. Não seja emotivo. As pessoas precisam lutar pela educação. Isso é linguagem apelativa. Não escreva assim. Evite senso comum. A violência leva à violência. Não, isso é o que todo mundo diz, isso é alienado. Não escreva dessa maneira. Escreva configurando autoria. Eu sei que a violência gera violência, mas você pode escrever isso de outra forma que não seja tão senso comum. Você pode dizer que ações muitas vezes violentas podem desencadear um número maior de violência, visto que as pessoas podem pegar o exemplo das outras. Olha só como eu disse a mesma coisa, mas de uma maneira muito mais elaborada. Não seja contraditório. Se você começou o seu texto defendendo uma ideia, continue aquilo até o fim.
Não depois, no meio do texto, faça uma reviravolta. Não é um filme, é uma redação. Mantenha uma linha de raciocínio. Não surpreenda o corretor dessa maneira. Argumente sobre as informações apresentadas. Então, não adianta jogar lá que, em média, 35% da população lê um livro no ano. Tá, e daí, o que você pensa sobre isso? Isso mostra que no Brasil há um déficit muito grande. Então, você precisa argumentar sobre as informações que você expõe. Não adianta só jogar a citação e não articular com o período seguinte. E marque a autoria. Você vai marcar a autoria com advérbios. Então, seja felizmente, infelizmente, indubitavelmente, com certeza, atualmente, para usar ali ao longo do texto, não para começar o texto. Essas palavrinhas que marcam a sua opinião de maneira forte, muitas vezes terminadas em mente. A competência 4 vai avaliar se você usa conectivos no seu texto, que é o que o Enem chama de recursos coesivos. Então, você precisa usar aquelas palavrinhas que ligam uma frase à outra. São elas conectivos, conjunções, pronomes. Então, você vai usar, além disso, ademais, todavia, entretanto. Você vai usar outro assim, desse modo, dessa maneira, nesse contexto, nesse sentido. Você vai usar visto que, dado que, pois. Você vai usar esse, essa, isso, aquilo. Então, são essas palavras que articulam as ideias no seu texto. Além disso, aqui o Enem também avalia se você tem sinônimos nas suas redações para que você não repita palavras. Então, se você repete muitas palavras durante o texto, é aqui que você vai perder nota, porque o leitor parte do princípio que você não tem conhecimento de vocabulário. As dicas que eu dou aqui são: use adequadamente o conectivo. Se você quer indicar uma adversatividade, ou seja, ideia oposta, você vai usar o mas, porém, entretanto, todavia. Mas se a sua ideia continua no mesmo sentido, use nesse sentido. Se você usar entretanto, o conectivo não vai ter sido adequado. Seja claro. Quando você escreve, você tem de pensar em quem lê. Aquilo pode estar claro na sua cabeça, mas para o corretor, será que vai estar claro? Evite repetições, use sinônimos. Enquanto você estiver escrevendo a sua redação, abre o dicionário de sinônimos e vai readequando as palavras, porque assim você grava os sinônimos e no Enem você vai se lembrar. Evite períodos muito longos. Por quê? Porque quando você escreve períodos muito longos, a probabilidade de você não conseguir ser claro é gigante. Articule as ideias. Então, coloque lá o pois, coloque o visto que, para que as suas ideias sejam articuladas dentro da frase. Use conectivos no início de cada parágrafo, com exceção do primeiro, mas use um conectivo para iniciar o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo. Além disso, use conectivos entre os períodos. Dê um ponto final, coloque um conectivo. Sempre, Carol? Não, nem sempre, mas na maioria das vezes. E agora ela, bendita competência 5, que a galera morre de medo. Bom, pessoal, aqui nós já sabemos que você vai levar 200 pontos quando você apresentar todos os 5 elementos. Nós temos 5 elementos aqui na competência 5 que trata da proposta de intervenção. São eles: agente, quem vai fazer, ação, o que será feito, meio, modo, como isso será feito, efeito, que é o objetivo da proposta, e o detalhamento, ou seja, uma informação a mais sobre cada um dos elementos. No Enem é muito simples avaliar essa competência, porque a gente dá 40 pontos para cada um dos elementos. Então, se você não coloca o detalhamento, você tem 160 pontos. Se você coloca só a ação e o agente, você tem 80 pontos. E é muito importante lembrar que nessa competência você pode zerar
Quando? Quando você desrespeita direitos humanos. As dicas que eu dou para vocês aqui são: articule a proposta ao problema. Então, aqui você vai solucionar o problema que você apresentou, não outro. Aqui, uma coisa deve estar ligada à outra. Então, se você falou que o problema é o governo, você precisa solicitar que o governo faça alguma coisa. Se você disser que o problema é a iniciativa privada, então você precisa solicitar que a iniciativa privada faça alguma coisa. Coloque o ação, coloque a gente, coloque como isso será feito e coloque qual é o objetivo dessa proposta. O detalhamento você deve colocar entre travessões. Por quê? Porque é seguro. Porque assim o corretor vai ter certeza de que aquilo é o seu detalhamento. Eu já vi várias redações, inclusive tem uma redação que eu posso até mostrar para vocês, em que o meu detalhamento estava lá e que até os meus alunos que viram essa minha redação identificaram o detalhamento, mas o corretor não me deu 200, ele me deu 180 pontos. Um corretor me deu 200, o outro me deu 160, a média foi 180, porque eu não coloquei o raio do travessão. Então, usem o travessão para marcar o detalhamento. Não use o modo subjuntivo, isso não é tido como proposta. Sua proposta não é avaliada. Você vai perder muito ponto aqui. O que é o modo subjuntivo? É o modo da dúvida. Então, não use. Seria interessante que não. É preciso que seja incisivo, seja firme com a sua proposta. E, por fim, respeite os direitos humanos. A gente tem agora a nossa tarefa. A nossa tarefa é para ser entregue até 18 de maio. Todavia, como eu não sei quando o vídeo será postado, vocês podem conversar comigo e a gente melhora o prazo caso seja necessário. A tarefa é bem simples. Eu vou enviar um texto para vocês no grupo, porque não coube aqui no slide. É um texto um pouco longo, né? Então, vocês vão solicitar lá no grupo: professor, envia o texto para a gente aqui. Não se esqueçam de me lembrar, porque senão eu me esqueço também. Então, vocês vão ler o texto que eu vou mandar no grupo. Vocês vão fazer uma segunda leitura, tendo em vista essas competências que nós acabamos de ver. E vocês vão dar uma nota para esse texto de acordo com cada competência. Então, eu trouxe aqui um modelo, porque eu quero que vocês justifiquem o motivo dessa nota também. Por que eu tenho que fazer isso, Carol? Quem tem que corrigir é você. Não. Você precisa também ter essa experiência de corrigir um texto para você saber se você realmente entende cada competência do Enem. Então, olha só, um modelinho aqui. Você vai colocar, não é para riscar o texto, imprimir, nada disso. É só para colocar a nota de acordo com cada competência. Então, lá no e-mail, você vai escrever o e-mail. Competência 1. Ah, eu achei que tem que ter 160 pontos. Coloca lá, competência 1, 160 e o motivo. Aqui eu coloquei 120, alguns desvios gramaticais. 160, não apresentou nenhum recurso argumentativo. Competência 3, decidida a 160, porque houve uma contradição em tal ponto. Então, vocês precisam justificar essa nota. Então, tem que ter esse olhar aí mais de corretor agora. Isso vai ser excelente para vocês, porque lá no Enem vocês vão ter de corrigir o próprio texto antes de passar limpo. Então, façam esse exercício e mandem lá no meu e-mail até 18 de maio. Vocês não podem se esquecer também de colocar a nota final lá da redação. Faz a somatória e manda no meu e-mail, que deve estar aparecendo na tela para vocês. E façam essa tarefa, ela vai ser muito importante para vocês lá no Enem. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de mim no Enem se vocês fizerem essa tarefa. Vocês vão se lembrar e falar: ah, ainda bem que eu fiz aquela tarefa, porque agora eu consigo ter ideia do que está faltando no meu texto. Envia lá no meu e-mail e até a nossa próxima aula. Bons estudos, galera!